Meu nome é Wilson Negrão Macedo, tá? Eu sou integrante de um grupo chamado Grupo de Estudos e Desenvolvimentos de Alternativas Energéticas da Universidade Federal do Pará, tá? O GEDAI é um grupo que foi fundado em 1994 pelo professor João Tavares Pinho. Então, se vocês fizerem uma continha, vocês vão ver que é um grupo com quase 30 anos de experiência, né? Trabalhando em praticamente todas as aplicações de energia solar fotovoltaica, bombeamento de água, sistemas off-grid, sistemas on-grid, tá? E mais recentemente no tema que eu vou expor aqui para vocês, que é das micro-redes de corrente contínua. Tá? Aqui só uma breve exposição das nossas instalações na Universidade Federal do Pará, né? É uma instalação relativamente modesta, mas importante do ponto de vista de capacitação. Então, muitos dos profissionais que atuam hoje no estado do Pará, nessa área de energia solar fotovoltaica, seja geração distribuída ou qualquer outra aplicação, provavelmente deve ter passado pelo GEDAI ou feito alguma capacitação conosco. Tá? Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, laboratórios de redes híbridas DC-CA, tá? Sistemas conectados à rede, sistemas off-grid, né? Bancadas de bombeamento para teste de sistemas de bombeamento de água, tá? Sistemas, por exemplo, para você avaliar a operação, né, de aplicações off-grid, por exemplo. Né, esse aqui é um sistema para atender 45 kWh no sistema off-grid. Né. Projetos em parcerias com outras instituições de pesquisa. Esse é um projeto que nós colaboramos com o Instituto Mamirauá, que é um instituto que atua no estado do Amazonas. Né. Então, eles têm um projeto que se chama Ecoturismo. Então, a gente colabora com eles com a aplicação da energia solar nesse projeto em particular. Um outro exemplo também de um projeto numa base flutuante, também do Instituto Mamirauá, no estado do Amazonas. Né? E esse projeto é interessante porque a ele foi associado também um sistema de monitoramento que permitia, na época, a gente acompanhar todos os parâmetros elétricos da geração desse sistema em particular. Tá? Então, eu fiz questão de colocar esse slide porque eu acho que é uma oportunidade que a gente está perdendo atualmente. A gente tem milhares de sistemas off-grid sendo instalados, né, em várias regiões do Brasil, né, e, na minha opinião, eles não estão sendo acompanhados de forma adequada para saber, de uma maneira mais apropriada, quais são os problemas que a gente vai encontrar no futuro da aplicação desses sistemas. Né. Aqui, projetos em parcerias com companhia elétrica. Né. Um outro projeto que visava, na época, atender uma localidade isolada, que seria um sistema híbrido do tipo solar, eólico, diesel, né, numa comunidade no nordeste do estado do Pará, chamada Santo Tomé. Tá? Então, esse sistema foi o primeiro sistema no Brasil que utilizou como forma de gestão o sistema de pré-pagamento. Então, eles pagavam pela energia carregando um cartão, semelhante a um cartão que antes se usava nos celulares, né? E iria consumindo, então, energia a partir desse crédito que ele colocava no cartão. Tá? Toda essa experiência com esses sistemas híbridos, elas estão resumidas nesse livro, que é um livro que vocês podem baixar gratuitamente, tá? E ter acesso a todas essas informações. Tá? Mais recentemente, então, o nosso grupo ele começou a trabalhar, né, com micro-redes de corrente contínua no atendimento dessas localidades isoladas. Né? Então, a ideia básica desse projeto nada mais é do que trazer alguns conceitos que já vêm sendo utilizados nos centros urbanos com relação à utilização de sistemas e circuitos de corrente contínua e trazer, então, para aplicação em localidades isoladas. Né? O primeiro passo nesse processo foi montar um experimento no laboratório, né, onde, a partir desse experimento, nós coletamos uma série de informações da operação, de como viabilizar esses sistemas utilizando equipamentos de prateleira. Tá? Então, os resultados foram muito promissores, e, a partir daí, então, começou a se estudar a possibilidade de tirar esse sistema, então, da universidade, pular os muros da universidade e fazer uma aplicação numa localidade isolada. Tá? Então, essa foi a localidade escolhida, né? Ela está nesse ponto, só para localizar a gente no mapa do Brasil. Tá? Aqui está Belém, vocês podem ver Belém. Né? Então, Belém tem uma série de ilhas que contornam a cidade, né?
e muitas delas, a maioria, digamos assim, não tem acesso à energia elétrica. A gente não precisa ir muito longe para encontrar gente sem acesso à energia elétrica com extensão da rede convencional. Tá? Então, aqui está a localidade em que nós iniciamos esse processo de implantação desse projeto. Essa é a concepção inicial do projeto, né? Então, nós já trabalhávamos nessa localidade atendendo 2 edificações. Então, a proposta foi, vamos ampliar, então, esse atendimento, conectando mais 2 edificações e agregando a esse sistema uma estação de recarga para um protótipo de uma embarcação elétrica que nós estamos desenvolvendo já há alguns anos. Tá? Então, aqui vocês podem ver a concepção do projeto, né, com os sistemas de geração distribuídos ao longo de toda a rede. Tá? Você tem a geração e o armazenamento distribuído, não de forma concentrada, como nos sistemas convencionais, e sendo que esse atendimento se dá através de uma rede de distribuição em corrente contínua. Tá? Aqui mostra, de uma maneira um pouco mais objetiva, né, os usos finais contemplados nesse projeto. Então, esses são os usos finais. Então, basicamente, você tem TV, iluminação, ventilação, refrigeração, uma máquina de açaí, que é utilizada no beneficiamento de açaí na localidade, tá? Uma máquina de lavar e um sistema de bombeamento. Aqui mostra... Estou tendo um probleminha aqui, pessoal, vou tirar, tá? Vocês estão me escutando bem, né? Tá ok, tá? Então, aqui mostra o início do projeto, né, com uma rede física interna interligando 2 edificações e um único sistema de geração e armazenamento. Né? Depois, a ampliação desse sistema através de uma rede física que conectava as edificações externamente. Né? A ampliação dele, então, para 2 edificações, né? Através de uma rede física com cabo multiplexado, né? E também a integração de uma estação de recarga para uma embarcação de mobilidade elétrica de pequeno porte. Essa embarcação, quando ela não está conectada, esse sistema ele injeta energia diretamente na rede CC, tá? Então ele ele possibilita você utilizar a energia mesmo que a embarcação não esteja conectada no sistema. Tá? Depois a ampliação para mais uma edificação, sem a necessidade de ampliar o sistema de geração e armazenamento, já com o sistema já existente. Depois a ampliação para mais 3 edificações, onde você agregou mais sistemas de geração e armazenamento. Em seguida, para mais 4 sistemas, né? E, por último, a integração da igreja, da comunidade. Então, notem que o sistema é extremamente modular, né? Então ele permite você ir agregando de uma maneira muito simples, né? E ampliando o sistema, agregando cada vez mais sistemas de geração e armazenamento diretamente conectados no barramento de corrente contínua. Tá? Aqui mostra algumas fotos, né, mostrando a rede física instalada na localidade com cabos multiplexados. Então, são cabos convencionais de alumínio, multiplexado de 35 milímetros quadrados. Né? Etapas do processo de instalação dos diversos geradores e sistemas de armazenamento. Tá? Aqui o estado atual da rede, né? Então a rede ela começou pequenina, ela foi sendo ampliada ao longo do tempo. E aqui dá uma ideia, desculpa, opa. E aqui dá uma ideia para a gente de como é que está o estado atual da rede. Tá? Aqui mostra algumas cargas importantes que eu gostaria de frisar. Né? Então a gente tem sistemas de bombeamento, tanto em corrente contínua, como também sistemas em corrente alternada, que são alimentados através de pequenos inversores que estão interligados no barramento da rede. Então, ao invés de o inversor estar ligado num banco de baterias, ele está ligado no barramento da rede, alimentando essa bomba. Justamente para a gente fazer uma comparação de qual desses 2 sistemas é mais eficiente, por exemplo, para ser integrado na microrede CC. Tá? Aqui a gente tem as diversas cargas, né, instaladas na comunidade. Então, a gente tem sistemas de refrigeração, lâmpadas a LED, internet, um modem de internet, né? Uma máquina de açaí que foi adaptada para operar diretamente em corrente contínua. Né? O quadro que forma a microrede CC, né? Que é o quadro formador de rede. E aqui um exemplo de um dos bancos de baterias espalhados ao longo de toda a rede. Tá?
Então, dentre essas cargas, eu gostaria de frisar algumas. Uma delas é a máquina de açaí. Nós adaptamos uma máquina de açaí para operar diretamente em corrente contínua, né? Então, nós fizemos um estudo para avaliar qual é a rotação dessas máquinas e o torque que elas utilizam. Com isso, especificamos o motor e fizemos, então, a adaptação para operar diretamente no barramento de corrente contínua. Aqui mostra um exemplo da máquina em operação na localidade, né? De uma delas, são diversas máquinas espalhadas em cada uma dessas residências. E a ideia de frisar a importância desse uso final é devido à importância dele para a região, né? O açaí é um fruto muito consumido na região, então tem digamos, um fator econômico associado a ele muito importante. Tá? O outro uso final que nós estamos trabalhando também é a embarcação de pequeno porte do tipo rabeta. Tá? E aqui eu vou mostrar, por exemplo, 2 ensaios que nós fizemos já com esse tipo de embarcação. Né? Aqui você pode ver uma foto da embarcação, aqui o quadro utilizado para carregar a embarcação. Né? Aqui você tem o plug que você conecta para carregar a bateria que está embarcada na embarcação de pequeno porte. Né? E aqui a gente tem um dos ensaios que nós fizemos, né? Onde o motor está diretamente acoplado a esse eixo longo aqui, que a gente chama de rabudo aqui. Né? Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um dos ensaios que nós fizemos com acoplamento direto, ou seja, um motor diretamente acoplado ao eixo, né, do rabudo. Tá? E aqui a gente tem o segundo ensaio. Né? Esse é o segundo ensaio, agora com o motor interligado ao rabudo através de um acoplamento direto, através de uma caixa de redução, né? Que nós mandamos, inclusive, fabricar numa oficina fundo de quintal, justamente para a gente ver se é possível a replicabilidade desse sistema. Né? Não pegamos uma caixa muito sofisticada, cara, importada. Né? E aqui mostra a diferença de desempenho, né? Do acoplamento direto para o acoplamento indireto. Então, a gente observa que há um aumento de desempenho significativo, tem vantagens e desvantagens. Né? Então, nesse acoplamento direto, você aumenta o ruído vem da caixa de redução. Né? No acoplamento direto, você não tem ruído nenhum, né? Porque o ruído do motor é muito baixo. Tá? Aqui, só para frisar a importância desse projeto, né? O potencial de replicabilidade dele. Né? A gente tem centenas de milhares de embarcações dessas circulando nos rios da Amazônia. Tá? O potencial também de redução do impacto ambiental importante, isso aqui é muito comum. Né? Os ribeirinhos que utilizam esse tipo de embarcação, né, eles não têm o cuidado de pegar o resíduo, por exemplo, do óleo e, né, dar um outro destino. Eles descartam diretamente no rio. Né? Então, isso aqui é um passivo ambiental que merece uma atenção, uma vez que você tem centenas de milhares dessas embarcações aí circulando nos rios, né, da Amazônia. Tá? E, por último, os próximos passos do projeto. Né? Atualmente, a gente tem se dedicado em como introduzir nesse sistema as baterias de lítio, né? Tanto no sistema de embarcação elétrica, como também na própria microrrede de distribuição em corrente contínua. Tá, ok? Tá? Então, esse processo nós já iniciamos na rede, nós já temos alguns subsistemas de armazenamento com baterias de lítio, e a gente já consegue ver a diferença. Tá? E eu acho que isso é um gargalo que a gente tem no atendimento das localidades isoladas. Né? É você utilizar sistemas de armazenamento de qualidade para poder viabilizar um bom serviço nessas comunidades. Né? Isso é fundamental. Né? E para justamente, digamos assim, chancelar essa minha fala da importância da melhoria do sistema de armazenamento, eu tenho aqui um resultado que nós obtivemos justamente nessa microrrede. Né? Eu tenho 2 subsistemas aqui. Esses 2 subsistemas. Então, só para a gente exemplificar a importância da qualidade do sistema de armazenamento. Né? Então, nessa microrrede, eu selecionei 2 subsistemas. Um com uma bateria convencional de chumbo ácido e outro com uma bateria de lítio. Né? Ambos os bancos de baterias, ambos os sistemas de armazenamento têm a mesma capacidade, em torno de 5 kWh, e tem a mesma capacidade de geração, um gerador, cada um de 1 kW pico. Né? E a gente observa a diferença de desempenho, né, do sistema, esse sistema superior, conectado na bateria de lítio, né, e o sistema de baixo, que é o conectado numa bateria convencional de chumbo ácido. Né. Se a gente for observar, né, a diferença entre a produção dos 2 geradores, apesar de serem da mesma capacidade conectados em bancos de baterias que, teoricamente, teriam
também a mesma capacidade de armazenamento, né? Mas a gente observa que o sistema com a bateria de lítio praticamente tirou mais que o dobro da energia do painel solar, né? Então, o que acontece na prática é que esses sistemas com baterias convencionais, né, eles começam a limitar o gerador, né, muito cedo, né? E com isso não consegue extrair toda a energia que o gerador pode entregar ao longo de um dia de operação, tá ok? Então, só para exemplificar, né, essa importância da qualidade do armazenamento. E para finalizar a minha fala, né, eu vou mostrar um pequeno vídeo. Esse vídeo não foi feito por mim, foi uma pessoa que visitou a localidade, depois me enviou esse vídeo, né, e eu achei importante mostrar para vocês, que é justamente para exemplificar o que hoje muito se fala, né, o que seria uma transição energética justa, digamos assim, né? E aí eu acho que isso aqui é um exemplo bem clássico do que seria uma transição energética justa, né? Eu não sei se o áudio vai aparecer para vocês aí, eu espero que sim, tá? Estamos aqui falando com as proprietárias do restaurante virtual Brasileirinhas. Você se chama? Paola. E você? Maria Eduarda. Maria Eduarda e Paola. Como é que surgiu essa ideia? Assim que o sistema chegou, melhorou bastante a nossa vida. A gente começou com alimentos, assim, de comida, tudo online. E aí, quando chegou o sistema, já com sorvete, chopp, mousse, vários tipos de outras coisas. Só daí do sistema já é um bom, como eu posso dizer assim, uma melhoria para a nossa vida, né? Só tenho que agradecer ao professor Wilson pelo sistema e pela ajuda. Paola, quer dizer que isso tudo só foi possível com a chegada do projeto que é dirigido pelo professor Wilson e sua equipe da Universidade Federal do Pará. Sim, foi uma ajuda e tanto, por causa que a gente precisava da geladeira para congelar e fazer uma boa entrega. Bom, então, esse vídeo eu acho que é um exemplo clássico do que seria uma transição energética justa, né? É dar às pessoas, né, oportunidades iguais de crescer, né, na vida, tá? Aqui estão os apoiadores, tá, do projeto. Esse projeto iniciou basicamente com recurso do próprio laboratório do GEDAI, e mais recentemente nós conseguimos algum recurso do CNPq e também da FAPESP para poder continuar tocando o projeto, tá? E, bom, é isso. Agradeço aí a atenção de todos vocês.